Ilustres amigos do canal, tudo bem? O Fed mudou tudo, anunciou o famoso cavalo de pau na economia. O que aconteceu no mercado e o que ainda pode acontecer. É sobre isso que vamos falar na nossa playlist Expectativas de Mercado. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal. Ative aquele sino da notificação e diariamente se mantenha bem informado com o nosso vídeo, porque o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Se você não sabe, na última quarta-feira, o Fed, que é o Banco Central americano, anunciou que, depois de negar durante muito tempo a inflação e posteriormente assumi-la, agora avisou: as taxas de juros vão subir em 2022 e vão subir de maneira mais rápida e mais forte. O mercado da renda variável sentiu e o mercado da renda fixa aos poucos vai sentindo. E é por isso que eu digo, 2022 será o ano da renda fixa aqui no Brasil. E vamos mudar a nossa pauta agora dessa nossa playlist e vamos falar primeiramente do mercado internacional ao invés do mercado brasileiro. E aí no final nós vamos falar de PIB, Selic, taxa de juros, porque o Brasil vai ser levado a reboque dessas notícias econômicas pelo mundo afora. Vamos lá, vamos começar falando aqui da inflação da zona do euro, ou Consumer Price Index, o famoso CPI. É o indicador de inflação que é semelhante aí ao nosso IPCA, que é a inflação ao consumidor, e abrange lá 19 países. Esse gráfico é muito interessante porque ele mostra aí a inflação lá nos últimos 30 anos, desde 1992. Então você tem esse gráfico indicando. Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é que esse movimento ele é cíclico. Veja que de 92 a 98 a inflação só foi caindo. Depois a inflação voltou a subir e ficou aqui, ó, estabilizada num patamar mais alto. Posteriormente, ela subiu ainda mais e depois declinou. Então veja que agora, no momento que nós estamos chegando aqui, que nós já estamos aqui em 2022, olha a disparada da inflação. Essa é a primeira notícia, ou seja, aquela inflação que veio caindo no ano passado, nesse ano e já no final do ano passado, no segundo semestre, já vem disparando. Essa é a primeira notícia. E a segunda, que já é o maior valor dos últimos 30 anos. Em 12 meses chegou a 5%. É mais do que o dobro previsto pelo Banco Central Europeu. Parece aqui no Brasil, que projetaram 5% e ela fechou em 10%. Então tá aí a notícia da inflação tomando conta também na zona do euro. Vamos falar da economia americana para que você entenda o que está acontecendo e qual é o risco que nós temos aqui em relação ao mercado brasileiro. Só que antes de falar da economia americana, nós regravamos aqui a nossa playlist Qual a Melhor Taxa e o Melhor Preço. Estamos voltando aos melhores patamares do ano passado. Assista aqui, ó, Tesouro Prefixado. O título que eu estou de olho está quase voltando às taxas que eu espero. Vamos lá, falando da economia americana então, nós tivemos então aí, nessa última semana, a revisão das expectativas de aumento das taxas de juros. E o mercado financeiro já dá como certo 100% de probabilidade de 3 aumentos da taxa de juros americanas em 2022. Exatamente se ouviu, 100% de 3 aumentos e um quarto aumento está aí com possibilidade elevada também. Como os juros nos Estados Unidos está em 0,25, imagina comigo, o primeiro aumento só pode ser de 0,25, ou seja, aumento de 100% na taxa de juros. Veja que espetacular. Depois o aumento seguinte tende a ser de 0,25. Vai ser 50% de aumento em relação ao 0,50 que tínhamos anteriormente. E assim vai, de maneira que, atualmente, na primeira semana aqui de janeiro, a expectativa da taxa de juros para o final do ano é de 1 a 1,25%. Pode parecer pouco, mas para a economia americana é muito.
É o fim do dinheiro fácil, o fim do dinheiro barato lá nos Estados Unidos. E isso pode ocasionar quebradeira de empresas, principalmente as empresas altamente alavancadas que utilizam muito de recursos de terceiro. Aí nós tivemos duas outras notícias nos Estados Unidos. No meio da semana, chegou uma notícia muito positiva da criação de mais de 800 mil empregos privados em dezembro, no último mês. E essa notícia foi positiva porque mais do que o dobro dos 4 mil projetados pela Refinitiv. Ou seja, foi uma expectativa extremamente acima do que o mercado estava projetando. E isso causou aí um frisson lá nos Estados Unidos. Só que na sexta-feira saíram dados dos postos de trabalho e eles vieram bem abaixo das expectativas. Era esperado então aí um crescimento. O crescimento foi de 199 mil, só que as expectativas eram de 447 mil. Então a economia americana está variando assim. Vamos lá para você entender. Inflação nas alturas. Já está certo que a taxa de juros vai subir. E não se assuste se o Fed acelerar o passo desse aumento de juros. Vamos ficar atento, porque depois que mudou a postura, vamos aguardando. E a economia ficando aos poucos desaquecida. Não quer dizer que ela não vai crescer, mas ela vai crescer menos. Muito bem, vamos continuar falando agora, só que agora vamos falar do IPCA. Vamos falar da inflação aqui no Brasil. E olha, se você quer saber se nós temos títulos com boas taxas e bons preços com relação ao Tesouro IPCA, eu trago boas notícias. Basta assistir esse vídeo aqui do alto que você vai ver taxas voltando a 5,5% mais a inflação. Assista aí. Falando então das expectativas para 2022 e para 2023, uma vez que 2021 praticamente já fechou, só vão anunciar amanhã e a notícia que vai sair na mídia inteira, a inflação vai cair. Essa vai ser a notícia, porque no mês de dezembro já está projetado a queda em relação ao mês anterior e vai fechar 2021 próximo de 10%. Então, falando de 2022, como está a expectativa de inflação? Está estável. É a terceira semana seguida que o mercado projeta 5,03% para 2022. Isso daqui já é reflexo, então, do aumento das taxas de juros que já vem acontecendo no Brasil e dos aumentos que ainda virão no ano de 2022 e que nós falaremos aqui. Só que para antes, dê aquele super like, não custa nada, você ajuda o canal. Inscreva-se também aí e compartilhe esses nossos vídeos, porque 2022 é o ano da renda fixa e nós vamos te ajudar a visualizar as melhores oportunidades. Falando do IPCA para 2023, qual é a projeção? Temos agora uma semana que foi de redução. Se nós olharmos aqui as últimas 8 semanas, que é o que eu trago, em termos de projeção aqui do mercado para 2023, nós estamos verificando uma taxa aí próxima de 3,40. Veja que ela já chegou a 3,50, mas a média aqui nós estamos girando próximo de 3,40. E nessa semana ela fugiu um pouco de 3,40. Foi a primeira vez que ficou abaixo. 3,36%. Então a ideia é que a taxa de inflação fique na metade do que vai ser nesse ano para 2022. E em 2023 caia um pouco mais ainda, de maneira que fique aí nessa região que você já está verificando. Continuando aqui, vamos falar agora da taxa Selic, a taxa de juros da nossa economia brasileira. E aqui nós temos novidade. Como você já sabe, a taxa de juros está em 9,25 e agora, no dia 2 de fevereiro, daqui a menos de um mês, nós vamos ter uma outra reunião do nosso Copom. Antes, nós vamos ter a reunião do Fed e isso pode, de alguma forma, afetar essa projeção. Mas a projeção já anunciada pelo mercado e também já pelo nosso Banco Central, nosso Copom, é de aumento de 1,5. Vai elevar a taxa de juros de 9,25 a 10,75 ao ano. Então aqui eu faço uma pausa para você que está atrás de um investimento seguro, um investimento que não te dê chateação e que ganhe da inflação em 2022 e que seja de curto prazo. Todas essas características estão presentes no Tesouro Selic. Não estou indicando para você, estou apenas te mostrando pelos dados que nós trazemos aqui do mercado que essa é uma realidade. Depois, nós devemos ter aumento ainda da taxa Selic, de maneira que o Boletim Focus já está trazendo, então, uma taxa Selic no final de 22 em 11,75. Se em março nós tivermos um aumento de mais 0,75,
essa taxa vai para 11,5%. E aí teríamos ainda um aumento residual aí, algo em torno de 0,25%, alguma coisa nesse sentido. Veja aí, só que as instituições financeiras continuam com essa projeção de 12 a 12,5% da Selic. Então veja, o Boletim Focus aumentou a sua projeção. Era 11,5%, nessa semana passou para 11,75% em 2022. O mercado financeiro continua mantendo entre 12 a 12,5%. Essas são as projeções das taxas de juros. Se você já está gostando, dê aí um super like. Olha, não deixe de assistir aqui no alto esse vídeo que nós gravamos. Oportunidades no mercado secundário da renda fixa. Temos IPCA acima de 6% e Tesouro Pré-fixado acima de 13%. Assista que você vai entender e acho que você vai gostar dessas oportunidades. Vamos olhando então aqui. Mediana das expectativas agora com relação ao PIB. Em 2021, o PIB deve ficar em 4,5%. E aí a projeção do mercado para 2022, que é o que importa agora, que está todo mundo de olho, nós continuamos tendo revisão para baixo das expectativas do PIB. Veja que em 22 de novembro era 0,70. E aí, naquela época, saiu então o Banco Itaú anunciando a sua projeção do PIB de menos 0,5%. Você não ouviu errado, retração econômica é que o Banco Itaú e o Credit Suisse estão projetando menos 0,5%. E desde então nós temos visto essa projeção do PIB de 2022 caindo, sendo que chegou aqui em dezembro, no dia 13 de dezembro, ela estabilizou em meio de crescimento positivo. Depois voltou a cair e agora em 10 de janeiro estamos 0,28%. Caminhando novamente a passos longos para termos um PIB próximo de zero aqui no Brasil, infelizmente. E quando nós olhamos mais a médio prazo, olhamos para 2023, o mercado continua projetando aí uma redução. Veja que lá no final de novembro era próximo de 2%. Entramos no mês de dezembro e continuou caindo. Mês de dezembro fechou aqui, ó, 1,80, que foi o mesmo valor da semana passada. Agora o mercado já está projetando 1,70% no PIB de 2023. Ou seja, somando esses dois aqui não daria 2%. Algo extremamente baixo e é nem um voo de galinha, eu diria que é um pulinho de galinha esse crescimento brasileiro, caso se confirme. Meus amigos, para finalizar, eu quero trazer aqui algumas informações de Brasil que indicam essa nossa dificuldade de crescimento. E uma dessas informações é essa, a produção industrial. Produção industrial no Brasil novamente registrou recuo, redução, nesse caso agora de 0,2%. A notícia positiva é que o recuo vem diminuindo desde o mês de julho. Veja aqui no gráfico, foi menos 1,4% no mês de julho. Se nós olharmos aqui para agosto, menos 0,8%. Para setembro, menos 0,6%, assim como para outubro. E aí, novembro, menos 0,2%, em que pese nós temos aí 6 meses seguidos de queda, num recuo total aí no ano já em torno aí de 4%, nós estamos verificando também que esse recuo tem diminuído. Esperamos que dias melhores venham para o Brasil, porque a situação está realmente bem complicada. E se nós tivermos qualquer tipo de notícia negativa no mercado que não seja previsível, nós teremos aí um abalo do mercado de renda então variável, não só nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, que já não está nada bom. Isso deve enfraquecer a economia brasileira, mas fortalecer ainda mais as nossas taxas aqui. Porque você já sabe, quanto maior a crise, mais taxas o governo precisa ofertar para poder então se financiar. E são essas taxas que são ofertadas nos títulos públicos do Tesouro Direto. É esse cenário que eu quero que você entenda. O mercado já está se retraindo. As taxas já estão subindo e qualquer notícia ruim vai fazer acelerar esse movimento de aumento das taxas de juros nos Estados Unidos e automaticamente trará impacto significativo aqui no Brasil. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que cada vez mais acompanhe aqui as expectativas do mercado que não estão nada boas. Um abraço e até o próximo vídeo.